1 Tessalonicenses. Nós vamos estudar 1 e 2 Tessalonicenses, é a próxima carta, né, de Paulo, que nós vamos estudar. Terminamos semana passada a carta aos Gálatas, e agora a gente vai entrar na sequência aqui em Tessalonicenses. Essa é a sequência cronológica dessas cartas, né? Então, não é só uma questão de ir na sequência aqui da leitura, mas sim de colocar em ordem cronológica os acontecimentos, as cartas que Paulo foi enviando à igreja, as igrejas, né, por onde ele havia passado. Então, a gente vai estudar hoje, começar, né, estudando 1 Tessalonicenses. Amém? Se tiver alguém com o áudio aberto, pastora Gema, paz, fecha aí o áudio para nós, por favor, querido, o áudio está aberto. Só para não dar o barulho aqui para os alunos. Fecha aí o áudio. Vamos lá, gente, vamos ler então? Eu queria ler junto com vocês aqui esse primeiro capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler esse primeiro trecho. E aí, na verdade, eu vou dar o pano de fundo primeiro dessa carta e a gente vai começar, então, falando do que Paulo já começa falando com esses irmãos aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então esse é o primeiro capítulo aqui de 1 Tessalonicenses. Esse é o primeiro capítulo que Paulo escreve nessa carta. Na verdade, essa é a primeira divisão, né? Porque a carta é uma só. As divisões aqui de capítulos e versículos, elas só foram colocadas muito mais tarde, né? Quando a Bíblia foi juntada, né? Colocada desse formato que a gente tem hoje, é que eles separaram em capítulos e versículos. Mas isso aqui fala de uma carta só. Então, do capítulo 1 até o capítulo 5 é uma carta só. Somente uma carta de Paulo endereçada a esses irmãos que estão lá em Tessalônica. Eu queria que vocês olhassem primeiramente no mapa. Ariadne, que não está chegando hoje, né, Ariadne? Eu vou mandar depois o link para você com o mapa, para você imprimir aí colorido, que fica mais fácil. Eu mandei esse mapa aqui, ó, para todo mundo, e aí fica mais fácil para vocês se localizarem. Quem tem Bíblia de estudo acaba tendo também esses mapas e é mais fácil. Então eu queria que você localizasse junto comigo a cidade de Tessalônica. Ela tá aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na câmera, aqui, primeiro, depois aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, Tessalônica, né? Tá aqui. Tá aí na Macedônia. Então, deem uma olhada aí. Eu queria que vocês localizassem primeiro, só pra gente se localizar geograficamente, pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Então, a cidade de Tessalônica, ela tá lá em cima,
na região da Macedônia. Ela fica entre Bereia e Apolônia, que são duas cidades bem próximas dela aí. Nós estamos próximas aí da Grécia, na verdade hoje chamada de Grécia, né? E a gente vai ter essa localização aí de Tessalônica, então. Então, Paulo, ele estava na região do lado direito, a gente vai ler um trechinho depois de onde ele estava, e ele, através de um sonho que ele recebe, nós vamos ler esse versículo também, ele recebe em sonho um chamado, que alguém chama ele para passar a Macedônia e ajudá-los. Esse é o versículo que a gente vai ver lá em Atos, que vai falar sobre isso. Ele recebe em sonho um chamado, alguém está pedindo por socorro, e alguém diz assim para Paulo em sonho: atravessa para Macedônia e nos ajuda. Então Paulo tinha a intenção de ir para outra região, mas ele recebe então esse chamado através de um sonho e ele parte então para essa região da Macedônia e passa por todas as cidades ali ao redor, não só por Tessalônica, mas ele passa por todas as outras cidades ali ao redor também, tá? Então, essa localização geográfica já ajuda a gente a se localizar onde Paulo está nesse momento. Então, ele está ali na região da Macedônia, próximo aí já de Roma, bem longe lá da cidade de onde ele partiu, que era Antioquia, que está lá perto de Jerusalém. Então, nós estamos numa região totalmente oposta, né? Paulo já avançou bastante em suas viagens missionárias. Essa viagem missionária que Paulo fez aqui para chegar em Tessalônica é a segunda viagem missionária dele, tá? Então ele faz a primeira e ele vai por toda a região ali que passa pela região dos Gálatas, inclusive, ali que a gente viu na outra aula. Então ele passa por Listra, por Icônio, por Derbe, por Perge, ele passa lá em Salamina, ele vai por toda aquela região ali próximo de Antioquia e ele vai avançando. Conforme ele vai avançando, ele então já está próximo a essa região e ele pretende ainda continuar um pouco ali onde ele estava, mas em sonho ele recebe esse chamado. A gente vai ver esse versículo. Vamos pegar lá Atos 16, versículo 9 e 10, só para a gente ver esse chamado de Paulo. Toda essa viagem missionária de Paulo, gente, para essa região, ela está nos capítulos 16 e 17 de Atos. Então, se vocês depois quiserem ler todos esses dois versículos, esses dois capítulos, que é onde vai falar sobre essa viagem de Paulo, as cidades que ele vai passando, e quando ele passa em Tessalônica, mais precisamente, ela está registrada em Atos 16 e 17. Depois vocês podem dar uma olhada lá. Então, Atos 16, versículo 9 e 10. Vamos ler aqui onde ele é chamado para ir para Tessalônica. Atos 16, versículo 9 e 10. Diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Quem tá narrando aqui essa história em Atos é Lucas. Lembra que nós estamos vendo Lucas escrever sobre isso. Por isso que ele fala que eles se preparam então para estar indo para Macedônia. Paulo tem essa visão durante a noite. Eles estavam com a intenção de ir para outra região, mas aqui em visão à noite Paulo tem esse chamado de ir para Macedônia. Então eles vão para lá e iniciam esse trabalho. A região de Tessalônica, então nós já vimos onde ela fica, como foi o chamado, e então Paulo começa essa pregação lá em Tessalônica, e se vocês olharem para o texto depois lá do capítulo 16 e 17 de Atos, nós vamos ver duas histórias muito fortes que acontecem no momento que Paulo chega na Macedônia, no momento que ele chega ali na região de Tessalônica, e acontecem dois episódios que a gente ouve muitas pregações, a gente ouve muitas palavras, muitas pregações a respeito dessas duas palavras. Que quais são elas? As duas são a prisão de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, quando eles são presos
ali por estarem indo orar, e o povo fica alvoroçado e prende Paulo e Silas, e eles são açoitados, quase mortos, né? Eles são presos e acontece aquele terremoto onde o carcereiro e toda a sua família é salvo. Então, esse acontecimento da prisão de Paulo e Silas acontece justamente ali na região da Macedônia, mais precisamente próximo ali de Tessalônica. Então, ele estava nesse momento dessa viagem missionária quando esse episódio aconteceu ali em Tessalônica. Então, essa cidade ela é marcada por grandes acontecimentos durante essa viagem missionária de Paulo, por essa passagem, porque Paulo passa por Tessalônica e por essas cidades ali na Macedônia praticamente de forma corrida. Ele não passa muitas semanas. A palavra lá em Atos fala que há aproximadamente 3 semanas Paulo passa por aquela região. Então ele não fica nem um mês praticamente ali naquela região da Macedônia, e ele já tem que fugir, sair correndo de lá, porque eles já querem matar Paulo naquela região. Então Paulo é obrigado a sair fugido daquela região. Então imagine Paulo praticamente durante 3 semanas ou um pouco mais que isso somente, ele faz tamanho alvoroço, ele faz tamanho movimento com a pregação do evangelho naquela cidade, onde as pessoas, por causa do poder de Deus, elas são alcançadas de tal maneira que Paulo consegue deixar já uma igreja formada. E quando a gente fala de igreja formada, nós não estamos falando de um templo onde Paulo constrói uma igreja bonita, deixa um povo lá bonitinho, com pastores, com líderes. Não, não, não. Nós estamos falando de uma igreja chamada orgânica. O que é uma igreja orgânica? É uma igreja que nasce de grandes evangelismos, de grandes pregações, de grandes manifestações do Espírito Santo ao redor da cidade, nas casas, nas famílias, e automaticamente, por causa disso, as pessoas então são impelidas, são tocadas a começarem a se reunir como igreja, porque a gente sabe que igreja sou eu e você. Igreja não é o templo, né? Igreja somos nós. Eu e você somos a igreja de Cristo. Então, automaticamente, Paulo passa por aquela região, acontece todo esse alvoroço evangelístico, né? Onde muitas pessoas são alcançadas pelo evangelho, através da vida de Paulo e das pessoas que estão com ele ali, nessa viagem missionária. E ele então precisa fugir daquela cidade porque ele já está sendo perseguido por causa do evangelho. Ele está sendo perseguido por pregar o evangelho, por pregar a Cristo. Elisângela, por que Paulo foi tão perseguido quando ele chega ali na Macedônia? Por que ele tem que sair fugido de lá? Por que ele então precisa sair dessa maneira? Por que ele não pode continuar ali ajudando os irmãos, pregando o evangelho, alicerçando essa igreja que está nascendo ali em Tessalônica? Por quê? Porque nós estamos em pleno Império Romano, onde essa região da Macedônia era extremamente governada, né, pelo Império Romano de forma muito forte, onde existia muitos templos aos deuses gregos. Nós estamos próximos ali da Grécia, nós vamos ver isso. Paulo em seguida desce inclusive para Atenas, a gente vai ver um pouquinho disso, mas ele está ali muito próximo da Grécia, então existem muitos templos de adoração a outros deuses, a ídolos gregos, e Paulo está batendo de frente não só com o Império Romano, mas também com essas pessoas que ganhavam dinheiro e que eram adoradores desses templos que eram os deuses gregos ali naquele momento. Então, você imagina nós chegarmos em um lugar onde a adoração a outros deuses é extremamente maciço, é extremamente forte. Existem grandes templos naquelas cidades ali em Tessalônica e ao redor daquelas cidades. Paulo chega pregando o evangelho, as pessoas são alcançadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, que nós falamos em Gálatas, inclusive, né, sobre o que é ser alcançado pela graça, pelo poder de Deus, pela manifestação da graça de Deus através da salvação. Paulo prega Cristo morto e ressurreto ali naquele lugar, e as pessoas então começam a aceitar a Cristo. Fora o acontecimento da prisão de Paulo e Silas e daquele terremoto que abalou toda aquela cadeia, onde as pessoas foram salvas, inclusive por causa dessa manifestação do poder de Deus,
Existe o outro acontecimento que é aquela adivinhadora também, que está ali no capítulo 16 e 17 também de Atos, que é outra pregação que a gente sempre ouve, que Paulo está andando pela cidade durante vários dias e existe uma menina que ela tem um espírito de adivinhação e ela sempre está ali atrás de Paulo, dizendo, esse é um grande homem de Deus, olha, acreditem nele, ele é um grande homem de Deus. E aquela menina fica seguindo Paulo por onde ele vai e dizendo isso. Mas Paulo, tendo discernimento espiritual e entendendo no seu espírito que aquilo partia de um espírito maligno, Paulo se vira para aquela moça, para aquela jovem adivinhadora, e ele expulsa o demônio que agia na vida daquela moça, para que ela adivinhasse. E os donos daquela moça, então, ficam irados, revoltados com Paulo, por causa da libertação que acontece. E por causa disso, Paulo também sofre, então, mais uma perseguição ali em Tessalônica, naquela região. Então, Paulo liberta aquela moça adivinhadora, que provavelmente era um ícone na cidade, né? Ela fazia muitas adivinhações e os seus senhores ganhavam dinheiro com ela. Não só isso, mas Paulo é perseguido também por outros ali e ele é preso e há todo esse alvoroço do terremoto na prisão, os presos todos são salvos, a família do carcereiro é salvo. Então, poucos dias Paulo passa ali naquela região, mas ele já faz todo esse barulho, todo esse mover de avivamento naquela região. Deus alcança muitas pessoas ali em Tessalônica e ao redor daquela cidade. Então esse é o contexto do que está acontecendo ali em Tessalônica, de como Paulo chega naquela cidade e como ele alcança as vidas e elas são salvas ali. Mas em seguida, então, como eu falei, ele é obrigado a fugir e ele vai para a região de Corinto, Atenas, Corinto, ele desce, né? Se vocês olharem no mapa, Paulo desce para aquela região mais portuária, né? Para os portos ali, tentando talvez até ir para outras cidades através dos navios. Então ele desce para a cidade de Atenas e depois para Corinto, por causa dessa perseguição que ele começa a sofrer lá. Mas ele deixa alguns irmãos lá em Tessalônica e nessas regiões que estão lá, que praticamente é Timóteo e talvez Silas também, né? Fica por um tempo, ele desce primeiro fugido, mas esses irmãos ficam mais um tempo ali, alicerçando esses irmãos, alicerçando esse novo povo que está ali sedento pela palavra e começando ali uma nova igreja, um novo povo de Deus na cidade de Tessalônica e ao redor. Então esse é o contexto do que está acontecendo, de como Paulo chegou ali em Tessalônica. Isso acontece mais ou menos por volta do ano 50, 51 depois de Cristo. Então nós estamos falando aproximadamente 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então nós estamos falando aproximadamente 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Paulo então começa a alcançar essas outras cidades nessa segunda viagem missionária dele, ok? Então esse é o contexto geográfico e histórico de Tessalonicenses, dessa carta que ele vai escrever. Paulo fugindo então de Tessalônica, ele agora está em Corinto e é dessa cidade, lá em Corinto, que ele escreve essa carta que a gente acabou de ler, esse trechinho. Então essa carta de 1º e 2º Tessalonicenses é escrito por Paulo a partir da cidade de Corinto. Ele está lá em Corinto, já trabalhando o evangelho em Corinto, já pregando o evangelho lá nas cidades da Grécia, mais precisamente em Corinto, onde ele já está instalado, e ele então escreve aos irmãos de Tessalônica e região. Então aí a gente entra agora dentro do contexto do que a gente acabou de ler. Acho que é isso, né? As duas passagens, tá lá em Atos 16, se vocês quiserem ler depois. Ele escreve a partir de Corinto, os anos entre 50 e 51 depois de Cristo, as cidades. Bom, esse é o contexto, o pano de fundo para nós. Então aí a gente entra mais precisamente agora no livro. Essa carta, nós vamos perceber algo muito particular e muito especial, que é o quê? Essa carta talvez seja a carta mais amorosa de Paulo para uma igreja. Por quê? Porque nós não vamos ver em 1º e 2º Tessalonicenses grandes repreensões, ou praticamente nenhuma.
Se alguém teve a curiosidade de ler aí, né, essas duas cartas para a aula de hoje, a gente não vai ver grandes repreensões, ou nenhuma praticamente. Paulo só elogia a igreja de Tessalônica. Por quê? Nós vamos ver por quê. Porque eles começam a ter atitudes baseados em realmente uma transformação que parte de uma vida que nasceu de novo, de alguém que realmente teve um encontro com Jesus, de alguém que realmente passou a ter uma nova vida em Cristo. Então, diferente da carta que ele escreve aos Gálatas e que a gente percebeu que já estava existindo muitas dificuldades entre o povo ali na Galácia, para Tessalônica, Paulo já começa dizendo o quanto ele é feliz, o quanto ele está feliz em ouvir notícias desses irmãos. E quem traz essas notícias para Paulo é justamente o seu irmão e filho na fé, Timóteo, que fica, né, atrás de Paulo, que fica lá ainda, continuando o trabalho que Paulo iniciou. Então ele vai receber notícias através de Timóteo e ele então escreve essas cartas, essas duas cartas para a igreja de Tessalônica, para os irmãos que estão lá, porque ele acabou de receber notícias através de Timóteo. Então vamos voltar aqui agora para o texto e a gente vai começar a entender o que Paulo está escrevendo então aos Tessalonicenses. Então essa carta é muito fácil de se entender, porque Paulo praticamente está trazendo um elogio, né? Um ânimo para essa igreja do quanto ela é preciosa, o quanto ele está feliz por tudo que está acontecendo ali em Tessalônica e na região. Então ele começa dizendo, como a gente leu aqui, né? Paulo, Silvano e Timóteo. O Silvano aí, na minha Bíblia NVI tá Silvano, mas pode ser que algumas Bíblias esteja Silas, né? Porque na verdade é como se fosse um segundo nome ou um codinome para Silas, tá? Então por isso que é Paulo, Silas e Timóteo, ou Paulo, Silvano e Timóteo, não é outra pessoa, é Silas que está sendo falado aqui, né, Pastor Silas? Pastor Silas entrou aí, ó, é dele que ele está falando. Tá fechado aí, Pastor Silas. Eu acho que tá fechado. Abriu agora. Agora abriu. Eu fui fazer uma pesquisa acerca do nome, né? E ele vem do grego, esse nome. E o Silas, ele deriva do nome Silvano, que quer dizer homem da floresta. Ô, glória, que bênção. Glória a Deus, vamos lá. Então ele diz assim, Paulo, Silvano, né, ou Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa com uma saudação, ele começa com sempre a mesma saudação que Paulo faz nas suas cartas, né? Desejando realmente que a paz e a graça de Deus seja abundante com os irmãos ali, né? É o cabeçalho da carta de Paulo. Por isso que às vezes para os historiadores ficava fácil, inclusive, saber quem é que estava escrevendo, né? Por causa da forma literária de escrever, a forma da escrita de Paulo, a forma que ele cumprimenta os irmãos sempre no início da carta. Então ele está desejando graça e paz da parte de Deus. Aí ele começa no versículo 2, realmente a carta. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Então ele vai dizer que ele está sempre dando graças a Deus por esses irmãos, por tudo que aconteceu ali na região de Tessalônica, por todos os milagres, pelo poder de Deus que operou ali. E ele continua então intercedendo para que esses irmãos permaneçam fiéis. É disso que ele está falando, né? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aí ele coloca 2 pontos. O que eles têm demonstrado? Olha quão importante é o que Paulo está dizendo que esses irmãos têm demonstrado. E aqui já fica uma grande lição para nós. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz por que é que ele tem ouvido boas notícias e quais são então
a fé ou o trabalho que eles têm demonstrado, né? O que tem acontecido ali naquela cidade. E Paulo coloca então 3 pontos extremamente importantes aqui para nós. Vocês me perdoam pela tosse, gente. Ela tá indo, mas ela volta de vez em quando. Então ele diz assim: o trabalho que resulta da fé. Então, o primeiro fruto que essa igreja em Tessalônica tem dado é o trabalho que resulta da fé. E aí, essa palavra trabalho aqui é a mesma palavra no grego para obra, ok? Que é a palavra ergon. Então, se vocês forem lá naquele dicionário que a gente tem construído aí, vocês vão ver que essa palavra trabalho é a mesma palavra de obra, que é a palavra ergon no grego, ok? Que significa ou trabalho ou obra. É o mesmo significado. Então, Paulo está dizendo para eles assim: o trabalho que resulta da fé. Paulo está dizendo que a igreja em Tessalônica tem trabalhado, tem feito a sua obra, tem feito a obra de Deus. Por quê? Por causa o trabalho que resulta da fé. E aí, lembra que eu venho falando com vocês bastante sobre essa questão da fé? E a fé está lá no nosso dicionário também, que é a palavra pistis. Se vocês forem lá, vocês podem dar uma olhada, acho que eu coloquei a palavra fé aqui, deixa eu só confirmar. Isso mesmo, a palavra fé, ela é a palavra no grego pistis, que quer dizer convicção da verdade de algo. Então, a palavra fé, não no sentido como dom, mas no sentido como a maioria das vezes que aparece na Bíblia a palavra fé, e quando estiver nesse contexto da palavra no grego pistis, ela está querendo dizer a respeito de uma convicção interior sobre algo. Então, falar que tem fé é falar que você está convicto sobre algo que Deus falou ao teu coração. Isso é ter fé. O que é fé, Elisângela? Lembra lá de Pedro sobre as águas? Que eu falei que se todo mundo colocasse o pé para fora do barco, todo mundo ia andar sobre as águas? Não. Por quê? Porque quem tinha recebido a palavra para vir sobre as águas era Pedro. Então, o grande exemplo para mim de entendimento de fé, ou a forma com que o Espírito Santo tem me ensinado o que é fé, é assim: primeiro, o Espírito Santo fala com você. Primeiro, o Espírito Santo ministra a sua vida através da Bíblia, através da palavra de Deus. No momento que você é ministrado pela palavra, no momento em que você recebe um entendimento no seu espírito a respeito de algo, isso gera fé. Então, o que é a fé? A fé é a convicção de algo que o Espírito Santo falou com você, no seu espírito, e por causa disso, você põe algo em prática. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, a fé que Paulo está dizendo aqui, que a igreja de Tessalônica, ela está produzindo, ou o trabalho, na verdade, né, que eles estão produzindo, a obra de Deus que eles estão produzindo ali em Tessalônica, ela é resultante do quê? Da fé, dessa convicção. Então, esse povo, ele só está avançando em pregar o evangelho, como nós vamos ver que eles só estão continuando o trabalho de Paulo, porque houve uma convicção interior no espírito deles a respeito da palavra de Deus, a respeito do evangelho, a respeito da morte, da ressurreição e da volta de Jesus. Queridos, quando a gente olha uma igreja como essa, que a gente vai ver aqui, que a carta é totalmente assim, é corrida de bênçãos, é corrida de elogios, e a gente vê então poucos pontos onde Paulo está acertando algumas coisas, é porque essa igreja nasceu ali de forma extremamente orgânica, de forma extremamente baseada no poder de Deus e na pregação do evangelho, e esses irmãos nasceram de novo. Houve realmente um novo nascimento, não foi nada emocional, não foi nada gerado na carne, vamos dizer assim, né? Não foi nada gerado por emoções, mas foi algo gerado no espírito. A gente percebe nitidamente quando uma pessoa, ela realmente nasceu de novo, porque as suas atitudes, elas passam a ser de forma contínua transformadas. A vida de uma pessoa que nasceu de novo, ela só vai em ascendência.
ela só vai crescendo na sua fé e convicção. Dificilmente você vai precisar repreender uma pessoa que nasceu de novo já nos seus primeiros passos, já nos seus primeiros anos de vida cristã. Por quê? Porque ela está tão convicta do que Deus está fazendo nela que ela vai começar automaticamente, através dessa convicção, ser transformada e querendo transformar. Então, um dos maiores trabalhos que nós vamos perceber na igreja de Tessalônica é a continuidade do trabalho de Paulo, que é a pregação do evangelho, que é a continuidade de avançar com a pregação do evangelho. É isso que a gente vai perceber muito aqui na igreja de Tessalônica. E como seria maravilhoso se toda a igreja, se todo local por onde a gente passasse, por onde Paulo passou, esse fosse o mesmo entendimento, a mesma convicção, a mesma certeza e o mesmo trabalho que estivesse sendo feito. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus para nós, que sejamos salvos e não somente isso, mas que nós também façamos um trabalho para salvar outras pessoas. Esse é o maior trabalho que nós devemos fazer para Deus, alcançar outras vidas através da pregação do evangelho, da manifestação do poder de Deus, da transformação na nossa vida. Não existe maior testemunho de mudança, ou na verdade não existe maior testemunho do evangelho do que a minha vida sendo transformada. Então, se existe uma maneira de se pregar o evangelho de forma maciça, de forma profunda, é quando você é esse evangelho vivo, quando você é a manifestação do poder de Deus para as pessoas, quando a sua vida é esse evangelho vivo todos os dias. Aí fica fácil de pregar o evangelho. Por quê? Porque você está pregando com a sua vida. Esse é o maior testemunho que uma pessoa pode dar. E é isso que Tessalônica, que os irmãos ali em Tessalônica estão fazendo. Eles estão trabalhando, fazendo a obra que resulta da fé, de uma convicção, de uma certeza no espírito, de alguém que nasceu de novo. É isso que Paulo está dizendo. Então, o primeiro ponto é o trabalho que resulta da fé. Então, tudo que você for fazer para Deus, se não estiver baseado em uma palavra que você recebeu, infelizmente, provavelmente, você não terá êxito naquilo que você está fazendo para Deus. Elisângela, mas eu estou fazendo para Deus a obra. Ok, mas se isso não estiver com o alicerce baseado numa palavra, na fé que realmente resulta de uma palavra, muito provavelmente só vai ser um barulho que nós vamos ver em outras igrejas que vai acontecer e que não produz salvação para outras vidas e que não produz, inclusive, transformação para as nossas próprias vidas. Parte só de emoção, mas nada acontece. Não se vê o avanço do evangelho verdadeiramente. Segundo ponto que Paulo põe aí, o esforço motivado pelo amor. Gente, quando a gente fala de esforço, a gente sempre tem uma ideia de algo que está dando trabalho, que está sendo pesado, que está sendo difícil, não é isso que a gente sempre pensa? A gente sempre pensa que a palavra esforço tem a ver com, basicamente, essa força que se faz para fazer. Deixa eu ver se eu coloquei o que é essa palavra esforço no original, porque ela é importante aqui para nós. Acho que eu não coloquei, mas eu vou falar aqui para vocês. E depois eu ponho lá. Capítulo 1, versículo 4, 3, né? Peraí. A palavra no original para esse esforço, na verdade, tem a ver com kopos, ou kopos, né? Com um K no grego. E é um labor, é um trabalho, é algo que se faz baseado, na verdade, em algo muito maior. É algo que se faz baseado em algo muito mais de convicção, que nós acabamos de falar da fé, mas é um trabalho, é um esforço que ele não tem dor no que ele faz. Porque eu amo tanto, porque eu desejo tanto que as pessoas sejam alcançadas, é que eu me esforço. Então existe um esforço
que ele procede de alguém que tenta fazer com a sua própria força, mas existe um esforço que procede, que vem do próprio Deus, nos fazendo avançar, nos fazendo seguir em frente, mesmo sob grande oposição, que nós vamos ver que esses irmãos tinham muita oposição aqui em Tessalônica, porque assim como Paulo foi perseguido, os irmãos que começam agora a evangelizar ali também, ou a crescer como igreja, eles estão afrontando diretamente também Roma e o próprio Império Romano e os próprios ídolos, as divindades ali em Tessalônica também. Então não esperem achar que esses irmãos que agora estão pregando o evangelho ali em Tessalônica e nas regiões ali do lado, eles estão pregando de forma tranquila. Não, eles também estão sendo afrontados, eles também estão sendo perseguidos, assim como Paulo foi. Mas como eles estão naquele contexto, eles são moradores dali, eles são talvez nascidos ali naquele contexto da região de Tessalônica, então eles têm maior facilidade em permanecer ali, em ser afrontados, mas não precisarem sair fugidos como Paulo. Podem ficar tranquilos que a gente vai ficando de olho na hora aqui, tá bom? Já já eu fecho, a gente abre de novo. Então, esse esforço, que é o segundo ponto que Paulo coloca aqui, o esforço motivado pelo amor. Esse esforço motivado pelo amor é o esforço de todo aquele que é salvo, e porque ele foi tão alcançado por esse amor de Deus, ele sente tanto esse amor que procede de Deus e que o salvou e que o alcançou. É aquele primeiro amor mesmo, principalmente, aquele sentimento de que eu preciso falar de Jesus para todas as pessoas que estão ao meu redor. Sabe aquele primeiro amor que todo mundo sente, que quando você é alcançado, você começa a falar de Jesus até pro poste, até pra parede que está diante de você, você quer pregar o amor de Deus, porque você sabe o quanto Jesus é bom, o quanto essa graça que te alcançou é maravilhosa, o quanto você precisa do perdão de Deus, o quanto você precisa ser alcançado. Esse é a motivação desses irmãos para continuar pregando o evangelho ali em Tessalônica depois da saída de Paulo. E é isso que Paulo está elogiando aqui. O esforço motivado pelo amor. Então tudo que vocês estão fazendo está sendo motivado. A motivação de vocês não é o dinheiro, a motivação de vocês não é título, a motivação não é cargo na igreja, a motivação não é dinheiro, a motivação não é ser reconhecido, a motivação é amor pelas vidas. Pensa quanto isso é maravilhoso, encontrar isso dentro do corpo de Cristo. Por que você está pregando o evangelho? Por que você está avançando com o evangelho? Por que você está trabalhando? Por que você está sendo esforçado na obra de Deus? Porque eu estou motivado pelo amor. Esse é o segundo ponto que ele coloca. E o terceiro é a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa perseverança, deixa eu ver se eu coloquei lá para vocês. Tá lá, eu coloquei lá no dicionário sim. Essa perseverança no original grego é upomone, é a palavra upomone, que significa o quê? Estabilidade, constância, tolerância, pacientemente, firmemente, que persiste com paciência. Então, esse elogio que Paulo está fazendo aqui para os irmãos da igreja lá em Tessalônica, ele tem a ver com um dos frutos do Espírito, que é essa questão da perseverança. É alguém que entende o chamado que tem, entende que existe uma resistência, sabe que existe dificuldades, sabe que o caminhar com Jesus não será fácil, mas ele tem essa perseverança, esse upomone, que é essa estabilidade, essa constância, essa tolerância, pacientemente, firmemente, e que persiste com paciência. É alguém que, além de perseverar, ela é constante naquilo que faz, mesmo que aos poucos, mesmo diante de resistência, mesmo diante de dificuldades, é alguém
que persevera. É alguém que vai segundo uma estabilidade que há dentro dela. Existe algo mais forte dentro de mim que diz para eu não desistir, que diz para eu não parar. Essa é a perseverança que Paulo está falando que os irmãos de Tessalônica têm. E a perseverança proveniente da esperança. Nesse livro, gente, nessa carta, mais precisamente, tanto de 1º quanto 2º Tessalonicenses, nós vamos encontrar um tema que a gente já falou bastante sobre ele no antigo curso que a gente estava fazendo, que era a escatologia. Mas a gente vai estar de novo falando um pouquinho sobre esse assunto aqui dentro, porque esse é o principal ponto que nós vamos encontrar de ensino de Paulo dentro dessas duas cartas. Por quê? Porque esses irmãos, por eles terem tido tão pouco tempo com Paulo, por Paulo ter ficado tão pouco tempo ali com eles presencialmente, de forma presencial, eles receberam o ensino de Paulo a respeito do evangelho, a respeito de vários ensinos, de forma talvez muito rápida, de forma muito uma coisa em cima da outra, vamos dizer assim. Paulo precisou ser intenso em seus ensinos ali, ou Paulo precisou ser muito breve na sua forma de falar sobre todas as coisas concernentes ao evangelho. Então, para Paulo pregar todo o evangelho completo que a gente vem ensinando vocês, que é o quê? O que é o evangelho completo? Lembra? O nascimento, a vida, ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta. Esse é o evangelho completo. Para Paulo conseguir ensinar tudo isso, para ele falar tudo isso, muito provavelmente ele teve períodos de grandes ensinos, períodos de grandes ilustrações sobre a palavra de Deus. Então ele não teve tempo, assim como em outras igrejas, em outros locais, de permanecer meses ou até anos, como a gente vai ver em Corinto. Paulo fica em Corinto 3 anos praticamente. Então imagina a diferença de você ficar 3 anos num lugar para ensinar sobre a palavra e ficar só 3 semanas, né? Então a diferença na forma de passar o evangelho ou de ensinar coisas mais profundas é maior num lugar do que em outro. Então aqui em Tessalônica nós vamos ver que um dos assuntos que Paulo vai precisar reforçar nessas cartas é justamente a volta de Jesus. Por quê? Porque eles precisavam permanecer nessa esperança do Senhor Jesus Cristo, da sua volta. Por quê? Vou falar. O Império Romano, gente, nesse momento da história, se a gente estudasse a parte histórica, nós íamos perceber que aqui, nesse contexto aqui, da pregação em Tessalônica, desse momento da história aqui entre 50 e 51 depois de Cristo, a gente já começa a ver os imperadores que estão mais perseguindo a Igreja de Cristo no Império Romano. Então a gente começa a ter uma perseguição não só dos judeus ortodoxos, né, dos fariseus e daqueles religiosos, mas a gente começa a ter realmente agora uma perseguição do próprio Império Romano. Por quê? Porque Paulo está passando pelas cidades, Paulo está passando em suas viagens missionárias e falando sobre um rei Jesus, sobre alguém que vai vir e vai reinar eternamente, sobre alguém que vai vir e vai dominar toda a terra. Então, você imagina para um império, para imperadores ou para homens de governo daquela época do Império Romano, onde o Império Romano, o imperador era tido como César, que é o quê? O que é a palavra César? César nada mais é do que Deus para o Império Romano. Então, cada imperador que era levantado e que era dado um nome para ele, o primeiro nome era César. César Augusto, César não sei o quê, César, né? Sempre tinha o César, que significa o quê? Como se fosse o Deus fulano de tal, o Deus fulano de tal. Então, eles tinham essa conotação de que o imperador era um Deus. Então, Jesus passa a ser uma afronta para o Império Romano também. Então, eles agora começam a perseguir os cristãos por onde eles passam, por onde eles estão, na cidade em que eles estão, porque eles estão afrontando também o Império Romano, dizendo que Jesus Cristo
é Senhor e que ele vai voltar e que ele vai reinar e que ele vai destruir o Império Romano. Então, assim, isso tudo passa a ser uma grande afronta. Vou fechar. Ele vai fechar essa... Isso, vou fechar e abrir de novo. Voltem rapidinho pra gente não perder o contexto. Por que você tá sozinha na câmera? Porque o digníssimo não aguenta, eu tava caindo de sono. Tinha 8 na minha tela e mais 8 participando. 16 no total, né? Vamos ver aqui quem. Quantos tinham aí, gente? Vocês lembram? 16 mesmo? Vamos lá. Miguel, tá aberto aí o áudio. Vamos lá, gente. Então, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. O que nós vamos perceber dentro da carta aqui é uma ênfase em ressaltar o entendimento dos irmãos ali de Tessalônica e da região a respeito da volta de Jesus, da ressurreição dos mortos. Então a gente vai perceber essa ênfase aqui dentro dessas duas cartas. Então a principal, o reforçar, né, de Paulo aqui com os irmãos vai ser a respeito da volta de Jesus, porque eu acredito que essa tenha sido a maior dificuldade de entendimento desses irmãos ali em Tessalônica, pelo pouco tempo que Paulo ficou ali com eles, pregando o evangelho, ensinando sobre a questão de Jesus e desses ensinos, principalmente sobre a volta. Então a gente vai perceber um pouco desse ensino. Então, quando ele termina aqui dizendo esses 3 pontos, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, está dizendo que esses irmãos, eles estão perseverando por causa da esperança da volta de Jesus. Então, a grande expectativa desses irmãos ali em Tessalônica e na região era justamente pela volta de Jesus. Sabe por quê, gente? Eu vou falar algo que os historiadores também falam. Tem alguém aí com o áudio aberto. Os historiadores falam que esse período aqui da grande perseguição do Império Romano, muitas pessoas, inclusive muitos cristãos no primeiro século, acreditavam que a volta de Jesus era muito próxima. Tinham discípulos que acreditavam que Jesus não ia demorar para voltar nem 20, 30, 50 anos, que a volta de Jesus era para ontem. Por quê? Porque eles acreditavam que assim como Jesus tinha sido levado aos céus naquele momento diante deles, e que o anjo então tinha dito que aquele mesmo Jesus que foi visto por eles subindo aos céus, ele também voltaria da mesma forma, e a pressão do Império Romano, a pressão espiritual era tão forte naquele momento pelos imperadores e pelo próprio tempo que eles estavam vivendo, eles achavam que Jesus estava às portas. Eles achavam que a volta de Jesus era para ontem. Então eles acreditavam de verdade que a vida deles deveria ser uma vida de muita devoção, muito trabalho, muita ênfase em pregar o evangelho a tantos quantos eles pudessem pregar. Por quê? Porque Jesus estava voltando.
E se as pessoas fossem encontradas, então, ainda em pecado, elas sofreriam o castigo de ir para o inferno. Então, a pregação do evangelho era realmente muito forte, porque aqueles que eram salvos acreditavam que o maior trabalho que eles tinham que desenvolver ali naquele momento era dar continuidade nessa pregação do evangelho. Percebem que a ênfase na volta de Jesus, nessa questão da volta de Cristo, era o assunto principal para a pregação do próprio evangelho. Então, quando o evangelho ele é pregado de forma completa, quando se tem toda essa pregação do início ao fim, quando não se para na cruz, quando não se para na ressurreição, mas se dá continuidade no ensino, falando sobre essa questão da volta de Cristo, do juízo, do castigo eterno e da vida eterna, você tem cristãos muito mais ativos em desejar pregar para outros. Porque a partir do momento que eu acredito que ser salvo é simplesmente porque Deus quer que agora eu participe de uma igreja local, que eu cresça ali no meu ministério, que eu alcance níveis ministeriais diferentes. Eu entrei na igreja agora, então meu próximo passo é ser obreiro. O meu próximo passo é ser diácono. O meu próximo passo é ser presbítero. Não, meu próximo passo é ser pastor. Não, meu próximo passo é ser isso, é ser aquilo. Entende? Essa ênfase que de alguns séculos para cá fica evidente dentro das igrejas, faz com que as pessoas não desejem avançar com a pregação do evangelho do lado de fora. Mas elas ficam muito mais voltadas para o dentro, para a igreja no sentido de instituição, para a igreja no sentido de contexto de igreja ali, né, de reunião, de ministério, do que basicamente de pregação do evangelho. Então esse foi um grande erro nos últimos séculos e tem acontecido nos nossos dias também, que a igreja esqueceu que ela é igreja. Então eu sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo e o meu chamado é para o ide, não é para o fique, é para o ide. E o ide aonde? O ide aonde o Senhor me colocar. Então o id não é só, já falei nas outras aulas e vou só dar uma ênfase aqui de novo, o id é o id aonde Deus te colocar. Então se o seu id é na sua cidade, faça o id acontecer. Se o seu id é no seu trabalho, faça o seu id acontecer. Aonde você estiver, o Senhor deseja te usar para salvar as vidas que estão ao seu redor. E como é que eu faço isso? Testemunhando com a minha própria transformação e também falando sobre o evangelho completo. O que é o evangelho completo, então? Tenho repetido isso para a gente frisar e para a gente buscar entendimento disso. Eu preciso pregar Jesus, nascido em carne, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar para reinar aqui nessa terra. Então, se eu não tiver essa ênfase em todo o evangelho, muito provavelmente ou eu vou deixar de falar para as pessoas ou eu vou falar pela metade. E quando eu falo pela metade, muitas pessoas ficam somente com o Cristo que morreu e ressuscitou. Então ele morreu e ressuscitou, ele tá vivo, né? Legal, agora ele tá com a gente e é isso aí, tá tudo certo, ok. Mas e por que então eu preciso buscar santificação? Por que eu preciso buscar mudança de vida? Por que eu preciso pregar o evangelho para outras pessoas? Porque ele vai voltar. E agora ele não volta mais como cordeiro mudo, mas agora ele volta como leão da tribo de Judá, trazendo juízo sobre a terra. É por causa disso que a igreja, ela é a igreja, esse ide, porque eu preciso levar essas boas novas do evangelho completo, ok? Então é disso que Paulo está falando, que essa igreja, ela está sendo ativa, ela está sendo produtiva na sua vida espiritual, porque ela está perseverando com uma perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus estava voltando. Então vamos trabalhar, vamos pregar o evangelho. É para isso que nós fomos salvos. Nós fomos salvos para salvar outros.
Vamos continuar aqui. Versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, Paulo está dizendo algo que, se a gente às vezes não estuda um pouquinho do contexto do que está acontecendo historicamente, às vezes a gente não entende algumas colocações do apóstolo Paulo para nós. E por isso que é bom a gente estudar a palavra de Deus. Por isso que é bom a gente estar junto com outros irmãos. Por isso que é bom a gente ouvir outras pessoas falando a respeito do evangelho. Porque cada um vai colocando um pouco do seu entendimento ou dos seus estudos nisso, né? E um historiador diz que muitas pessoas, né, chegavam nessas cidades, no Império Romano, e mais precisamente nessa cultura grega, que é a cultura da época, chegavam grandes filósofos, grandes homens pensadores da época, que era a força, né, do Império Romano e do Império Grego, era essa questão da filosofia. Então, muitos filósofos, muitos pensadores, eles chegavam nas cidades para justamente expor filosofia, expor conhecimento filosófico, expor coisas que eles estavam estudando e que talvez traria algum tipo de conhecimento para aquelas pessoas da cidade. E por que Paulo então diz que ele chegou para eles não somente em palavras, mas em poder de Deus? Porque esses grandes pensadores, esses homens que andavam itinerantes pelas cidades do Império Romano e pelas cidades com a cultura grega, perdão, fugiu da minha mente. A cultura grega era muito forte nessa questão da filosofia. Então esses homens, esses grandes pensadores, eles chegavam nas cidades com muita pompa, com muita, né? Eles chegavam de peito erguido dizendo: eu sou o cara, eu entendo a filosofia de Platão, de fulano, de ciclano, eu tenho estudado, eu tenho buscado esse conhecimento. E eles então chegavam nessas cidades buscando enriquecimento, buscando honra daqueles homens, daquelas cidades. Então eram homens que buscavam esse tipo de reconhecimento humano. Então esses grandes pensadores chegavam para levar a sua filosofia, os seus grandes estudos, as suas grandes descobertas filosóficas sobre a questão humana, e eles buscavam então ouro, prata, bens, honra, elogios, eles buscavam tudo isso. Por isso Paulo está falando que ele chega ali em Tessalônica não somente em palavras. Então Paulo não estava falando somente conhecimentos vagos, mas ele chega também com poder no Espírito Santo. Ele chega realmente demonstrando o poder de Deus para aqueles irmãos. Então não era uma palavra vazia, não era uma palavra baseada no conhecimento de Paulo, principalmente como fariseu, não. Era algo que tinha transformado a vida de Paulo, que já vinha transformando a vida de outros homens e que agora estava chegando ali também em Tessalônica. Então era essa manifestação do poder de Deus que fazia com que as pessoas fossem alcançadas, de tal maneira que a igreja crescia facilmente, não só em Tessalônica, mas por onde eles andavam. E assim o poder de Deus era como se fosse uma corrente, né? Que ia passando, ia levando, ia salvando as pessoas, e a igreja ia crescendo o número de irmãos ali na redondeza. Por isso que Paulo fala isso. Versículo 5, né? Vamos continuar aqui. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo está falando sobre a perseguição. Assim como ele tem sido perseguido por imitar a Cristo, esses irmãos agora também estão sendo imitadores de Paulo, dando continuidade no trabalho evangelístico, dando continuidade no trabalho de pregação do evangelho, e eles estão também sofrendo por causa disso. A perseguição continuava acirrada ali na cidade de Tessalônica e nos arredores,
por causa da cultura grega e por causa do Império Romano, que não aceitava essa questão de um rei Jesus, de alguém que viria e que tomaria o reino de César, né? E que seria o grande redentor de toda a terra. Então, toda essa pregação trazia muita afronta para o Império Romano, onde quer que ela fosse pregada. Então, esses irmãos de Tessalônica também estão sofrendo, assim como Paulo sofria pela pregação do Evangelho. Paulo está dizendo, ainda bem que vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor. Então, meus imitadores em que sentido? De sofrerem as perseguições, mas continuarem avançando com o Evangelho. E do Senhor, porque Jesus também sofreu a afronta do Império Romano, também foi perseguido pelos religiosos, mas ainda assim perseverou em cumprir todo o propósito que o Pai tinha designado para ele, ok? Chegando até a morte de cruz. Então, muitos homens e mulheres no primeiro século, queridos, morreram como mártires, como alguém que entendia que morrer por Cristo é lucro, morrer por Cristo é privilégio. Será que eu e você hoje temos esse entendimento, essa convicção no nosso coração de que se amanhã houver uma grande perseguição aqui no Brasil e nós não pudermos falar de Jesus abertamente, nós não pudermos pregar o Evangelho assim como a gente tem pregado, ou se nós formos forçados a renunciar a Cristo, a negar a Cristo, qual será o posicionamento dos cristãos do século 21? Qual vai ser o posicionamento meu e seu diante da perseguição do império que vai se formar diante de nós? Entende? Esses irmãos entendiam, por tamanha convicção, que assim como Cristo havia morrido também pelos nossos pecados e pela perseguição do Império Romano e pela perseguição dos religiosos, nós, se tivéssemos imitando a Cristo, imitando a Paulo, estaríamos debaixo ainda de um grande privilégio. É isso que esses irmãos têm. Por isso que eles continuam pregando, independente da perseguição que eles estavam sofrendo. Eles queriam mais, era alcançar o maior número de pessoas. Versículo 7. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então Paulo está dizendo que ele tem visto, por onde ele passa, pela região da Macedônia e da Acaia. Se vocês olharem, a Acaia já é essa região aqui que vem descendo, sentido Atenas e Corinto, ok? Essa é a região da Acaia. Se vocês olharem lá no mapa, está escrito Acaia, que é como se fosse o estado maior, né? E as cidades menores, então, estão ali. Então, os irmãos de Tessalônica e da região ali, eles estão avançando tanto com a pregação do Evangelho, eles creram com tanta convicção, com tanta certeza na pregação de Paulo e naquilo que eles foram salvos, que eles estão alcançando regiões. Então, pensa alguém ser salvo aqui em São Paulo e não passa muitos meses, a sua pregação já está chegando lá no Amazonas, lá em Manaus, lá no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque você tem avançado em pregar de um a um e esse um a um está chegando mais longe, mais longe, mais longe e mais longe. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, ela vai realmente de um a um. Ela vai passando de pessoa para pessoa que vai sendo alcançada. Esse é o ID mais forte que existe. Por quê? Porque eu vou passando para um, o um vai passando para mais 2, e mais 4, e mais 6, e mais 8. E quando a gente vê o Evangelho de Deus, ele tem sido propagado de forma maciça. Isso é maravilhoso. Eu imagino, de verdade, irmãos, se Paulo tivesse toda a tecnologia que nós temos hoje no século 21, se naquela época ele tivesse essa tecnologia, nós
não teríamos tido o trabalho que a gente tem hoje em pregar o evangelho, porque Paulo teria ganho o mundo todo para Jesus. Com tamanha tecnologia que nós temos hoje, a igreja tem sido apática, a igreja tem parado, a igreja tem se tornado estagnada. Por quê? Porque ela está olhando para dentro. Ela não está olhando para fora, ela está olhando para o contexto dentro. Eu estou mais interessado em crescer dentro da igreja do que crescer fora com a pregação do evangelho. Existem alguns memes, algumas fotos na internet que a gente vê, tipo assim, você tá brigando, irmão, por pregar no púlpito com o microfone? Briga não, irmão, tem um monte de hospital com um monte de gente precisando da pregação para ser curado. Entende o que é a verdade do nosso século? O quanto as pessoas têm brigado, o quanto as pessoas têm feito divisões, o quanto as pessoas têm se focado em algo muito mais interno, né? Para dentro da igreja, para dentro do templo, na verdade, porque eu sou a igreja, para dentro dos templos, para dentro das quatro paredes, do que basicamente na pregação do ID mesmo, ou na pregação do evangelho a toda a criatura, como o próprio Cristo pediu para nós. Então, que nós sejamos hoje despertados pelo amor, pela perseverança, pela fé que os irmãos de Tessalônica tinham e que assim eles conseguiram avançar rapidamente com a pregação do evangelho e conseguiram deixar essa carta tão maravilhosa de Paulo para eles, elogiando e dizendo como esse trabalho deles já tinha chegado longe e Paulo já está recebendo notícias do quão maravilhoso têm sido os frutos da igreja dos irmãos lá em Tessalônica e região. Vamos continuar? Capítulo 2, vamos avançar aí. Capítulo 2 agora. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Vocês estão vendo que Paulo está falando a respeito desses homens que iam para as cidades com a filosofia, com o conhecimento humano, e eles tentavam então, através desses grandes ajuntamentos para falar, né, com uma boa oratória, com uma boa colocação das palavras. Esses homens, eles persuadiam muitas pessoas, eles realmente reuniam muitas pessoas para os ouvir, e através disso eles recolhiam no final, talvez, dinheiro, reconhecimento, posição social. Eles eram reconhecidos como grandes filósofos, grandes homens na sociedade, e era isso que esses homens buscavam naquela época, ao redor do Império Romano e na cultura grega. E Paulo, mais uma vez, está citando de que a pregação dele, de que a palavra dele não é uma palavra de bajulação, não é uma palavra de pretexto para ganância. Paulo vai falar em toda a carta aqui também a respeito de ele não ter sido pesado para os irmãos, que é o que nós também não devemos ser para ninguém. Vai ter uma particularidade bem bacana aqui na carta aos Tessalonicenses, que ele vai falar que aquele que não trabalha não come. E nós vamos entender esse contexto do que Paulo está dizendo aqui. Muitas pessoas interpretam, às vezes, de forma errada esse versículo, ou colocam esse versículo num contexto totalmente errado, e a gente vai ver o contexto da carta para entender o que Paulo está dizendo. Então, Paulo está dizendo, eu não fui até vocês, eu não preguei o evangelho para vocês atrás de reconhecimento humano, atrás de bajulação de ninguém, de pretexto para receber dinheiro de vocês. Não foi isso. O meu intuito nunca foi dessa forma, mas foi o de levar realmente o evangelho de Cristo para vocês. É disso que ele vai falar. Vamos continuar, versículo 7.
Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então Paulo está dizendo assim, eu fiz o contrário aí com vocês. Eu tratei vocês como filhos, eu tratei vocês como uma mãe cuida dos filhos, abrindo mão da sua própria vida. Então Paulo, ele poderia ter sido morto lá em Tessalônica. Nas 2 vezes em que ele foi pego e açoitado, e ele foi preso naquela prisão que a gente viu, e diversas vezes ele sofreu pressão ali dos moradores da região por causa da pregação contra os ídolos, da pregação contra os deuses ali de Tessalônica, e da pregação contra o próprio Império Romano, dizendo que Jesus é rei. Então tudo isso fez com que Paulo fosse perseguido a ponto de talvez até morrer ali em Tessalônica. Mas Deus, ele foi muito bondoso com Paulo, permitindo que ele saísse são e salvo daquela cidade. E ele então diz que a afeição, o amor por aquele povo foi tão grande que ele estava a ponto de entregar a sua própria vida em favor deles. Então é totalmente o contrário do que eles imaginam, que Paulo talvez pudesse ter ido desejando algum tipo de benefício. É o contrário disso, né? Ele quase, na verdade, foi morto por justamente levar o evangelho de Deus para aquele pessoal. Versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. Paulo era um fazedor de tendas. Então Paulo, durante toda a sua viagem missionária, em qualquer cidade por onde ele passava, ele não só pregava o evangelho, mas ele trabalhava. Porque através do seu trabalho, ele tinha como manter o seu ministério. Ele não queria depender somente das ofertas das igrejas que vinham para ele, que a gente vai ver que em alguns casos vieram. Ele não queria depender dos irmãos da cidade, das pessoas que estavam hospedando e que davam alimentos para eles, mas ele queria poder produzir renda aonde quer que ele tivesse, através de fazer as tendas ou através de fazer outros trabalhos que ele pudesse realizar naquela cidade para que ele ganhasse dinheiro e assim pudesse sustentar o seu ministério, sustentar a sua vida. Por onde ele passava, ele não queria ser pesado para ninguém. Ainda que ele diz que a própria palavra nos dá essa condição. A própria palavra de Deus diz que aquele que trabalha para o evangelho, ele é digno do seu salário. Por quê? Porque ele é um trabalhador como outro qualquer. Ele também está fazendo a obra de Deus. Então ele merece sim ser muito bem cuidado, porque o Senhor é quem vai prover essa condição para aquelas pessoas serem cuidadas. Então Paulo não é um contrário a ofertas, um contrário a que alguém receba salário para trabalhar pelo evangelho, mas ele está dizendo que ele prefere não ser pesado para ninguém. E é maravilhoso quando nós entendemos que nós não precisamos ser pesados para ninguém. Que nós podemos sim avançar com o evangelho, pregar o evangelho onde quer que seja e ainda assim sermos produtivos, sermos trabalhadores, sermos pessoas que têm o seu próprio sustento, o seu próprio salário através do seu trabalho. O trabalho, ele realmente traz dignidade para qualquer pessoa, não só alguém que não tem o chamado ministerial, mas para qualquer pessoa que é igreja e que também tem esse trabalho de pregar o evangelho, ok? Vamos continuar? 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então Paulo, ele está sempre fazendo aqui na carta esse paralelo entre nós estarmos como servos de Deus, fazendo a obra de Deus,
mas sempre agindo com muita dignidade diante das pessoas que estão recebendo essa palavra que nós estamos pregando. Paulo, ele cita diversas vezes para que as pessoas o imitassem, porque ele tinha convicção de que a vida dele era um exemplo de cristão. Por isso que ele pede para ser imitadores dele como ele é de Cristo. Uma pessoa que ela realmente nasce de novo, uma pessoa que busca uma vida de santificação, uma pessoa que busca o entendimento dentro da palavra de como é agir como filho de Deus, como servo de Deus, ele não vai ter do que se envergonhar diante das pessoas e ele vai ser sim um exemplo para outras pessoas. Por quê? Porque nós só podemos ver Deus, amados, através do nosso próximo. Vocês sabiam disso? Deus é espírito. João 4, 24 vai falar isso, né? Acho que é isso, João 4, acho que algum versículo lá. Deus é espírito. Então como é que eu consigo ver Deus se não for através do meu próximo? Como é que eu consigo expressar Deus se não for através da minha vida digna diante das pessoas? Então nós precisamos entender que como cristãos nós somos responsáveis por ser imitadores de outros que já caminharam mais do que nós, imitadores de Cristo como filhos de Deus, para que as pessoas que nós estamos evangelizando, que nós estamos ganhando para Jesus, elas possam ter um respaldo de vida de fé em alguém. Talvez a maior dificuldade hoje, gente, em se ganhar uma vida para Jesus, seja justamente os maus testemunhos. E eu não estou falando bobagem aqui, porque eu sei que todos vocês sabem do que eu estou falando. A maior dificuldade para nós hoje, no avanço da pregação do evangelho, é justamente os maus testemunhos de cristãos ou de ditos cristãos. Porque lembra que nós terminamos a carta de Gálatas falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito? Se um cristão ele tem manifestado muito mais obras da carne do que o fruto do Espírito, então automaticamente ele vai ser um mau exemplo do que é ser filho de Deus. E as pessoas do mundo, vou falar assim do mundo para a gente poder entender, os não cristãos, as pessoas que não ainda têm o entendimento do que é ser cristão ou não nasceram de novo, elas estão olhando para nós. Elas estão esperando de nós o que é ser cristão, o que é ser filho de Deus. E se nós não estamos, então, sendo esse exemplo para essas pessoas do que é verdadeiramente estar no reino de Deus, ser do reino de Deus, ser filhos de Deus, eu estou tendo problemas com as pessoas para que elas sejam alcançadas. Só eu ou mais alguém aqui já ouviu a frase do tipo: eu, para ser crente como fulano de tal, eu prefiro ser incrédulo. Eu prefiro ser macumbeiro. Eu prefiro ser tal coisa. Entende? Só eu que já ouvi isso das pessoas, ou mais alguém já teve esse testemunho. E pasmem vocês, porque pode ser que eu e você também estejamos dando algum tipo de mau testemunho e que está fazendo com que pessoas não sejam alcançadas para o evangelho. Então nós precisamos todos os dias nos voltar como cristãos para a palavra e dizer: Jesus, eu preciso manifestar o fruto do Espírito. Porque só assim as pessoas vão conseguir ver Cristo em mim através desse fruto que elas vão colher na minha vida, e assim elas vão poder entender o que é ser filho de Deus, o que é ser salvo por Jesus. Porque se uma vez salvo, mas não transformado, as pessoas começam a ter dificuldade de entender o que foi que aconteceu com você então. Porque se através da salvação de Cristo não houve transformação de vida, não houve transformação de atitudes, então o que é ser filho de Deus? Entende? O que é a maior dificuldade da igreja, no nosso século inclusive, mas também era em outros séculos, essa grande dificuldade. Nós precisamos, irmãos, fazer com que a palavra de Deus seja vida em nós
para as pessoas que estão nos olhando, para as pessoas que estão ao nosso redor, nos avaliando, olhando para nós e tentando ver Cristo em nós. Porque se elas não veem Cristo em nós, elas então não querem Cristo. Porque se elas estão vendo atitudes que são contrárias àquilo que a gente prega, eu não quero esse evangelho. Ok? Vamos continuar aqui. Mas Paulo diz que os irmãos de Tessalônica, eles estavam indo nesse caminho de imitá-lo, assim como ele era imitador de Cristo. Versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavras de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Paulo está dizendo que os irmãos em Tessalônica, eles conseguiram então compreender exatamente o que é sofrer pelo evangelho, o que é sofrer em nome de Cristo, porque na verdade esse sofrimento, ele é produzido por causa da manifestação do poder de Deus, por causa da afronta que o evangelho traz ao mundo caído, por causa dessa pregação de vida, em que o nosso inimigo espiritual, que são principados e potestades, eles justamente não querem, eles querem se opor a toda palavra que sai da nossa boca pregando Cristo como vivo, como ressurreto e como aquele que vai voltar. Então Paulo está dizendo nesse trecho que a gente acabou de ler aqui, que os irmãos ali de Tessalônica se comparam aos irmãos, às igrejas que estão lá na Judéia, que também já sofreram muito na mão dos romanos, que já muitos morreram em favor do evangelho, que inclusive são os religiosos que perseguiram Cristo e os profetas, que mataram muitos ali naquele momento junto com Jesus, depois da morte de Cristo também. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, graças a Deus que vocês estão entendendo o que é sofrer em prol do evangelho, porque vocês também têm sido perseguidos aí na região de vocês, assim como as igrejas têm sido perseguidas também na Judéia e em outras regiões por causa do evangelho. É disso. E ele está dizendo assim, não se preocupem, porque esses que têm perseguido o povo de Deus, os cristãos, o evangelho, eles vão sofrer a ira de Deus, como já têm sofrido. Muitos já tinham sido, inclusive, mortos, ou já tinham sofrido algum tipo de juízo de Deus, justamente por estarem perseguindo o evangelho, ok? A ira de Deus já tinha se manifestado de alguma maneira para aquele povo ali que estava perseguindo os cristãos, mas muito pior vai ser na volta de Cristo, nós sabemos disso. E é isso que Paulo está enfatizando, fiquem tranquilos e graças a Deus que vocês entenderam o que está acontecendo. Vamos continuar? 17. Nós vamos terminar aqui o capítulo 2 e semana que vem, então, a gente continua no 3. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria.
Paulo já está aqui dizendo o quanto esses irmãos são preciosos para ele, no sentido de filhos espirituais, no sentido de que o galardão de Paulo vai ser ainda maior por causa desse trabalho, mesmo em meio à perseguição, que ele conseguiu executar ali em Tessalônica e na região ao redor. Por quê? Porque Paulo sabia que a glória dele consistia em ganhar o máximo possível de pessoas, de gentios, para o evangelho. Paulo tinha essa convicção, irmãos. Paulo tinha essa certeza no seu coração de que ainda que ele sofresse qualquer tipo de afronta, qualquer tipo de perseguição, a glória dele, a alegria dele era saber que pessoas tinham sido alcançadas por causa da palavra que saía da boca dele, por causa do evangelho que saía da boca dele. Então não importava para Paulo o que acontecia. E ele está dizendo assim, pois a nossa esperança, versículo 19, né? Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Então Paulo está falando de uma recompensa que vai acontecer e nós sabemos disso, a gente já estudou em escatologia isso, que o galardão, que essa recompensa virá por aqueles que realmente decidiram trabalhar para o Senhor, mesmo em meio a qualquer tipo de perseguição, afronta, dificuldade, mas entendem o seu chamado para esse id, aonde quer que estejam. Não tem a ver só com o missionário, mas aquela pessoa que decidir trabalhar para o Senhor, naquilo que o Senhor chamou para você fazer, existe uma recompensa preparada para aqueles que decidem fazer a vontade de Deus em prol das vidas, em prol do evangelho avançar. E é disso que Paulo está dizendo, eu posso me gloriar na esperança da vinda de Jesus, porque vocês, os salvos, os santos, os irmãos que estão aí em Tessalônica, são a parte da minha coroa, são a minha recompensa. Então a recompensa de Paulo não está na terra, a recompensa de Paulo é espiritual, é na volta de Jesus. Então, se nós estivermos esperando recompensa de homens aqui nessa terra, reconhecimento humano, nós já ganhamos o nosso galardão aqui. Jesus vai dizer isso. Se vocês já sofreram o reconhecimento público, se vocês já tiveram a recompensa diante dos homens, então para vocês não precisa mais reconhecimento na glória, porque vocês já tiveram a recompensa de vocês aqui. Mas Paulo está dizendo que ele quer uma recompensa não terrena, não desse mundo, mas uma coroa que realmente que vem de recompensa na volta do Senhor Jesus pelas vidas que ele alcançou para o evangelho. Amém, queridos? Semana que vem a gente vai aí para o 3, 4 e 5. Se Deus quiser, a gente vai conseguir falar dessas duas cartas com maior facilidade, porque vocês percebem como ela é mais corrida, ela é mais fluida, né? Mais fácil, porque Paulo está falando para uma igreja que ele está feliz, que ele está alegre, que ele está contente por tudo que essa igreja tem feito, avançando com a pregação do evangelho e com a própria transformação deles. Queridos, que a igreja de Tessalônica seja a nossa maior reflexão nesses próximos dias. Que nós possamos refletir, terminando Gálatas com obras da carne, fruto do Espírito, e vendo que Tessalônica é um exemplo dessa igreja que realmente foi alcançada pela palavra e está em processo de transformação e de fruto em Deus, que nós possamos buscar isso como cristãos, como filhos de Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e realmente ver Cristo em nós, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer orar por nós aí voluntariamente? Pode abrir a câmera aí e orar. Depois deem uma olhada no dicionário, porque praticamente o livro de a carta aos Tessalonicenses, eu já coloquei todas as palavras que eu queria colocar já, porque eu já estudei as duas cartas, praticamente a aula está pronta aqui, então eu já coloquei todas as palavras que eu queria colocar aqui no dicionário.
Então vocês podem dar uma lida, quiser imprimir para ficar mais fácil na hora da gente estudar. Se der uma olhada lá e quiser perguntar alguma palavra, já podem ir perguntando aí ou no grupo ou no privado, que a gente já vai falando, tá bom? Mas vai ser bem bacana estudar Tessalonicenses aqui nesse momento para dar uma tranquilidade assim para nós, porque depois vai vir chumbo quente aí a partir de Corinto, tá bom? Assim que a gente acabar Tessalonicenses, a gente entra na igreja de Corinto. Aí vocês seguram que o caldo vai ferver, tá bom? Vamos orar? Alguém quer orar aí por nós?